Oi, pessoal, bom dia. Então, dando continuidade às nossas aulas, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre câncer em pediatria. Então, assim, câncer não é uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar nos diagnósticos, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, se você for ver os dados de 2017, por exemplo, o INCA previu que teriam 12 mil casos de cânceres infanto-juvenil naquele ano, em 2017. Então, assim, são 12 mil casos graves. Então, apesar de não ser a primeira coisa a se pensar, é uma coisa que a gente sempre tem que pensar, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, então a cada ano são 150 mil crianças diagnosticadas com câncer em todas as regiões do mundo. E essa estimativa do INCA, daí é mais brasileiro, né? Estimou cerca de 12.600 casos aqui no Brasil. O pico da incidência geralmente era entre 4 e 5 anos de idade e o segundo pico ali entre os adolescentes 16 a 18 anos de idade. Então, diferentemente do adulto, que a gente fala muito sobre prevenção de câncer, tudo, em criança a gente já não fala tanto, que ele tem a origem predominantemente de células embrionárias e comparativamente com o adulto, ele tem menor período de latência, cresce mais rápido, é mais invasivo e como todo tumor que cresce rápido e é invasivo, ele responde bem à quimioterapia. Hoje já se sabe que antes se falava que ele não tinha nada estava relacionado só à suscetibilidade genética, não tinha nada a ver com prevenção de câncer pediátrico, tudo, e hoje em dia a gente já fala um pouquinho sobre isso. Então a gente fala sobre o uso de agrotóxicos, sobre o uso de alguns abrasivos aí, e um monte de outras coisas, principalmente durante a gestação da mãe, que a gente já fala que isso já pode estar relacionado, mas a gente não tem nada certo ainda sobre isso. Então, o aparecimento de câncer está vinculado a uma multiplicidade de causas, mas a suscetibilidade genética na criança é incontestável. Os tumores pediátricos, então, têm aumentado muito, daí que a gente fala que o estilo de vida da nossa população tem alguma coisa a ver com esse aumento dos cânceres que a gente vê, e no Brasil a média de sobrevida é de 47%. Então, assim, é muito, muito, muito baixo. A hora que a gente fala em países como Estados Unidos, Japão, Canadá, esse número chega a 80%. Então, quer dizer, a gente ainda tem muito, muito, muito o que melhorar. Como todo câncer, quanto o diagnóstico mais precoce, melhor é o prognóstico, melhor é o estadiamento. Então, isso que a gente tem que bater. E é por isso que eu falo tanto. Da mesma forma que na aula de neurologia eu falava que a avaliação do desenvolvimento não é consulta de neurologista, eu ia falar que pensar em câncer não é o oncologista que tem que pensar. Pensar em câncer é o médico que está lá no pronto-socorro, que está lá na puericultura com esse paciente, porque ele só vai chegar ao oncologista quando ele tiver mais ou menos essa suspeita. Os tipos de câncer mais comuns nas crianças e nos adolescentes são as leucemias e os tumores do sistema nervoso central e os linfomas. Então, isso é muito comum eles pedirem prova de residência. Eles perguntam qual que é o tumor mais comum, aí você fala que é a leucemia. E se falar em tumor sólido, aí a gente fala que é o tumor do sistema nervoso central. Que daí isso que eles é uma pegadinha que eles acabam pegando bastante. Então, quando eles perguntam tumor em geral, aí vocês marcam sempre leucemia. No Brasil, assim como nos países que são mais desenvolvidos, quando a gente conseguiu o controle de doenças infecto-contagiosas, o câncer começou a apresentar a primeira causa de óbito por doença em crianças de 1 a 19 anos. Então, se vocês forem ver sobre causa de óbito, aí tem acidente, sufocamento, um monte de outras coisas, mas a hora que a gente fala em doença, o que mais mata no nosso país é o câncer. Importante, então, detecção precoce, com estadiamento mais localizado. A taxa de sobrevida, a qualidade de vida e todo o resto vai depender de quão cedo a gente conseguiu fazer o diagnóstico desses pacientes. E no Brasil, com aquele prognóstico horrível lá, de mortalidade muito alta, a gente, obviamente, conclui que os pacientes são encaminhados para o centro já de tratamento de doença já avançado. Tem poucas coisas no nosso sistema de saúde que funcionam assim redondinho. E um deles é o nosso serviço de onco. A gente tem hospitais grandes que fazem esse tratamento e eles estão sempre muito abertos a tirar dúvida. Então, assim, aqui em Curitiba, a gente acaba passando um período lá no Erasto e eles estão super, 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 super solícitos. Então, assim, tô na dúvida, será que um dia pode ser, quem sabe, seja um câncer? Dá uma ligadinha lá, conversa com eles e, se possível, eles fazem
um atendimento sempre precoce desses pacientes, eles tiram dúvida, eles conversam com vocês sobre tudo que vocês tiverem dúvida. Então, assim, perguntem, não tenham dúvida. Na dúvida, pergunte. E o que preocupa um pouquinho é essa raridade da ocorrência do câncer pediátrico. Também não tem sinal de sintoma específico, que dificulta um pouquinho a nossa suspeita do diagnóstico de câncer. Então, vocês vão ver lá pra frente que os sintomas são muito sutis, são coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente sempre tem que pensar no tumor, mesmo que não seja, e o que é essencial desses sintomas que a gente vai falar lá pra frente é a persistência desse sinal e sintoma, que daí a gente consegue reconhecer um pouco mais rápido a doença. Então, a palavra-chave aqui, vocês vão ver que nessa aula eu tenho algumas palavras que eu deixo em vermelho, que é exatamente as palavras que vocês não podem esquecer dessa aula. A primeira delas é, a gente tem que pensar no câncer sempre, e a persistência de algum sinal ou sintoma é uma coisa que a gente tem que sempre pensar em tumor. Então, aqui essa é uma imagem para a população em geral, não tá em texto mais coloquial, mas eu achei ela super importante, que é mais ou menos isso que a gente tem que saber. Então, ali, ó, perda de peso, febre prolongada de origem não identificada, dores ósseas ou dores articulares, com ou sem artrite, artralgia. Então, caroços em qualquer parte do corpo, principalmente na barriga, então alguma massa abdominal, alguns linfonodos palpados em qualquer lugar, crescimento de olhos, então uma exoftalmia, manchas roxas pelo corpo, vômitos acompanhados de dor de cabeça, diminuição da visão, perda de equilíbrio e uma palidez inexplicada. Então é uma criança sempre ativa, sempre boazinha, de repente começa a ficar mais calminha, mais pálida, começa a aparecer um monte de roxo lá, aí a gente tem que ver o que pode ser que esteja acontecendo.